Estamos começando mais um Via Mística aqui no meu canal do YouTube. Você já sabe, toda semana a gente traz um entrevistado novo para falar de alguns dos temas relacionados à espiritualidade, qualidade de vida, terapias alternativas, complementares holísticas, paraciências, bruxaria, enfim. Todos esses temas que a gente gosta muito, não é? Eu tenho certeza que você está conectado em todos os programas, porque é gente de primeira qualidade. E hoje eu estou trazendo o Flávio Lopes, que é bruxo, sacerdote, para a gente falar de um tema que eu adoro, que é a magia dos sonhos. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Cláudio. Prazer ter você aqui. Obrigado por me convidar. Sempre, viu? O Flávio é um fofo lindo, que eu amo, adoro. Tá com um trabalho super legal, a gente vai falar mais disso mais pro final do programa. Também no canal dele aqui no YouTube, no Instagram, com vídeos muito legais e importantes para quem tá entrando no mundo da Wicca, da bruxaria agora, para cada vez mais trilhar esse caminho com sabedoria e com bom senso. Hoje ele veio falar sobre um tema muito legal, que é a magia dos sonhos, a magia no mundo onírico, não é? Que é praticada há muito tempo. A gente tem relatos de práticas da magia onírica, da magia dos sonhos, desde o Egito, foi para a Grécia, depois Roma, e continua sendo praticada no mundo atual, né? Vamos falar, pessoal, o que é a magia dos sonhos, Flávio? Magia dos sonhos é aquela que a gente faz enquanto a gente dorme, enquanto a gente sonha, é usar o sonho de maneira mágica, tanto para a nossa vida espiritual, quanto para tentar solucionar problemas práticos do dia a dia. Uhum. Então, é uma magia que a gente, enquanto está dormindo, pode estar trabalhando no outro mundo. Em vez da gente só desligar quando a gente dorme, a gente se prepara para fazer magia. E que práticas a gente pode explorar nessa magia, especificamente no mundo dos sonhos, né? Usando a magia dos sonhos. A gente pode usar a magia dos sonhos para resolver problemas e conflitos que a gente não consegue solucionar enquanto a gente dorme, para achar soluções. A gente pode achar objetos perdidos quando a gente dorme. A gente pode entrar em contato com deuses, a gente pode entrar em contato com determinadas forças, se abrir para determinadas energias, buscar por cura, que é uma prática muito antiga, como você falou, tanto curas físicas quanto curas mentais, espirituais. Então, durante o sono, a gente pode se abrir para se conectar a esses diferentes padrões de energia, encontrar respostas que a gente precisa ou se conectar com forças que a gente precisa trazer para a nossa vida naquele momento. Vamos falar um pouquinho da história do trabalho, né? Dos sonhos, porque eu estava falando aqui do Egito e tal. Eu queria que você explicasse, pessoal, como é que isso surgiu, falasse um pouquinho dos aspectos históricos mesmo dessa magia onírica. Nos templos antigos era um costume de que para as pessoas encontrarem a cura, elas precisavam primeiro sonhar com a cura. Então os templos dos médicos eram os mesmos templos dos sacerdotes. Os médicos eram sacerdotes e eles entendiam que a cura só poderia vir quando a pessoa sonhasse com a sua cura. Não adiantava tratar simplesmente o corpo se a alma não fosse tratada também. Então essas pessoas eram levadas para os templos e elas passavam a noite no templo, elas dormiam no templo para que elas tivessem um sonho com a cura delas, um sonho de cura. E a partir daí o tratamento delas começava. Então era primeiro preciso começar isso nos planos interiores para depois trazer a cura para os planos externos. Esse tipo de prática começou lá no Egito, e aí os gregos, como fizeram com muitas coisas da magia egípcia, foram lá e importaram. Pegaram emprestado. Para a Grécia. Roubaram. Hoje em dia a gente diria que era apropriação cultural. Isso mesmo. Se apropriaram culturalmente dessas práticas, levaram para a Grécia e depois da Grécia para Roma. Isso. Né? Existia uma casta sacerdotal, não é? Que ficava nos templos para ajudar as pessoas a interpretar os seus próprios sonhos. Porque quando você ia para esses templos, você dormia nos templos, né? Isso. E aí você tinha o seu sonho revelador ou não, né? Algumas vezes não sonhava, mas o fato de não sonhar não significa que você não receberia essa mensagem, né? Nos dias seguintes os deuses poderiam se comunicar com você de outra maneira, é quase como se o sonho fosse um portal, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Até porque a gente sempre sonha, mesmo quando a gente não lembra do sonho, a gente sempre sonha. Então quando a gente lembra do sonho é porque esse sonho chegou à nossa consciência, mas sempre que a gente dorme a gente sonha. Então não existe isso de que eu não sonho, você só não se lembra do seu sonho. E uma das coisas muito legais de trabalhar com magia dos sonhos é que nem sempre você precisa lembrar do sonho. Exatamente isso. Às vezes o sonho vem e ele faz o seu trabalho nas profundezas do ser, sem que isso precise chegar à superfície. Sim. E ele mobiliza as energias que você precisa entrar em contato naquele momento para ter a cura que você precisa, para acessar aquela força. Então, lembrar dos sonhos não é um pré-requisito para trabalhar com magia dos sonhos. A gente não precisa lembrar deles necessariamente. No passado, tinham sacerdotes para fazer a interpretação desses sonhos, né?
nos templos. Então, às vezes o sonho era enigmático, era simbólico, ou você sonhava com uma divindade, você tinha um sonho aterrorizante. Então o sacerdote ele ia lá e ele fazia, era preparado, uma pessoa que estudava há anos, passava por um processo iniciático para isso, né? Você ia lá e ele te ajudava a interpretar esses sonhos. Hoje a gente não tem isso. Então hoje você não tem mais esses sacerdotes treinadíssimos, né? Durante 20, 30 anos estavam ali à sua disposição para te ajudar neste processo. Como que funciona hoje para quem está na nossa vida contemporânea aqui e que decide explorar essa magia do mundo dos sonhos, para ela começar a fazer o processo de interpretação desses sonhos para que eles sejam aplicados de uma maneira prática na sua vida? Como é que seria essa interpretação? A gente pensa em 2 tipos de sonho para interpretar. Eles são interpretados de maneira diferente. A gente tem aquilo que a gente chama de sonho pessoal e aquilo que a gente chama de sonho coletivo, que são os grandes sonhos, os pequenos sonhos e os grandes sonhos. Os pequenos sonhos são os que a gente tem na maioria do tempo, na maioria das noites, e são sonhos que vão trazer uma simbologia que é própria à nossa própria história. É uma simbologia que vai dialogar com a nossa interpretação pessoal. São pessoais. São pessoais. Então, é um grande erro a gente procurar aqueles manuais de interpretação de sonho para interpretar esse tipo de sonho. Porque, na verdade, as imagens que o sonho seleciona são imagens que vão falar com a história de vida daquela pessoa. Fazem parte do mundo próprio, né? Isso, então eu sempre dou o exemplo do cachorro. Uma pessoa que, quando era criança, tinha um cachorro muito amado e sonha com um cachorro, isso vai ter um significado diferente de uma pessoa que foi mordida por um cachorro. De quem não gosta de cachorro. Ou quem não gosta de cachorro, e aí não dá pra gente pensar num significado geral para cachorro. Uhum. As pessoas adoram dar esses significados gerais para sonhos com água, com dente, mas isso é supersticioso. Tem guia que até tem número do jogo do bicho. É verdade. Sei lá, teve sonho, sei lá, uma árvore. Aí Sim. fala lá o que a árvore significa, aí vem os números da sorte. É, isso mesmo. Eu lembro quando eu era criança, que eu tinha... Acho que os meus avós tinham um livro desse que tinha os números para você jogar no bicho quando você sonhava. Mas a ideia do sonho é que o sonho ele tem uma linguagem própria, que é uma linguagem que trabalha pela imagem, ela opera pela imagem. E o sonho nunca é aleatório. Os sonhos, os elementos que estão no nosso sonho sempre são a melhor representação possível para uma ideia. Uhum. Mesmo quando o sonho parece sem pé nem cabeça, quando a gente explora a imagem, a gente consegue entender o significado. Então o que a gente faz, antes de tentar interpretar o sonho, é uma ampliação do sonho. A gente vai pegar os elementos do sonho e a gente vai pensar o que cada um desses elementos nos remetem. Então, se você está num determinado lugar, o que esse lugar te lembra? É um lugar que você já visitou ou que você não visitou? Qual é a temática que está no sonho? Ele é um sonho num lugar selvagem? Ele é um sonho num lugar civilizado? A gente vai sempre trabalhar com a imagem e ficar com a imagem. A gente nunca vai fugir muito do que a imagem do sonho quer dizer. E a gente vai tentar explorar os significados da imagem. Então, legal. Se a gente sonha, por exemplo, que a gente está numa selva, a gente vai tentar pensar que a gente está lidando com aspectos do nosso ser que são aspectos selvagens, aspectos indomados. Uhum. Se a gente sonha que a gente está no nosso trabalho, isso tem a ver com a nossa vida profissional. Uhum. Uma das coisas que as pessoas falam no sonho é que todo mundo no sonho é uma parte de nós. Isso não é necessariamente verdade. Quando a gente sonha com pessoas que fazem parte do nosso convívio, o sonho fala sobre aquilo. Então, se eu tiver um sonho com você, esse sonho de alguma maneira vai falar sobre a nossa relação. Você pode ser uma parte de mim, mas você também é você. E o sonho vai falar da nossa relação. Então, o segredo é tomar cuidado para não fugir da imagem, ficar com a imagem e ampliar o sentido da imagem. Então, é um lugar pequeno, escuro, grande. O que você está fazendo no sonho? Quais são as ações que estão naquele sonho? Quais são os sentimentos, as sensações que estão associadas àquele sonho? E com o tempo a gente começa a decodificar esses símbolos pessoais. A gente começa a decifrar o que no meu sonho significa, por exemplo, sonhar que eu estou dirigindo, sonhar que eu estou indo para a escola, sonhar que eu estou pegando um elevador. Com o tempo a gente começa a entender o que individualmente essa linguagem dos sonhos quer dizer. E a gente vai criando um dicionário pessoal para interpretar os sonhos. Legal. E a questão dos sonhos coletivos que você estava falando? A gente estava falando agora dos sonhos individuais, né? E como funciona esse trabalho, esse processo, o entendimento, a decodificação desses sonhos coletivos, esses grandes sonhos? A gente vai sempre tentar primeiro interpretar como um pequeno sonho. Se a gente não conseguir ampliar aqueles símbolos, eles não tiverem nenhum significado pra gente, for impossível de desvendar um sentido para eles, a gente então vai procurar recursos mitológicos para interpretar esse sonho.
E aí a gente vai procurar algum mito, alguma história, alguma lenda, algum costume antigo que tenha uma relação com o sonho, porque aí esse grande sonho ele tem uma estrutura que não faz parte da minha estrutura pessoal de vida, mas de uma estrutura compartilhada pela humanidade. E esse sonho tem um outro tipo de mensagem para me trazer, geralmente uma mensagem ligada aos grandes padrões da vida. Que é muito maior do que você. Isso mesmo, e quer dizer que a gente está num momento de vida em que a gente está sendo influenciado por esses grandes padrões. É como os arcanos maiores e menores do tarô. Né? Então, a gente vai sempre fazer uma interpretação baseado em temas mitológicos e a gente vai encontrar um mito que tem uma relação com aquele sonho para a gente poder interpretá-lo. Legal. Mas a gente não pode pegar o mito e tentar colocá-lo no sonho individual porque talvez não dê muito certo. Então, é só quando a gente não consegue chegar em nenhum lugar com um pequeno sonho, aí a gente fala, nossa, talvez esse sonho seja algo maior e a gente vai para a mitologia tentar buscar fontes comparativas para entender o que está acontecendo. Quem está lá em casa vendo a gente agora e que quer começar a trabalhar com a magia dos sonhos, o que a pessoa pode fazer? Quais são os primeiros passos? Os primeiros passos é se preparar para dormir. Então, eu sempre digo que assim como quando a gente se prepara para o nosso dia, quando a gente acorda, a gente escova o dente, toma banho, se arruma, a gente deveria ter uma preparação para ir para o mundo dos sonhos também. A gente deveria ter uma preparação para dormir. Então, a gente deveria se purificar de alguma maneira, ungir o nosso corpo com um óleo consagrado, criar um incenso que tem um aroma específico para o trabalho de magia dos sonhos, para ir criando gatilhos que vão fazer a gente adormecer e entrar nesse estado ritual. Então, o ideal é que a gente prepare o ambiente que a gente vai dormir, prepare o nosso ser, o nosso corpo, da mesma maneira como a gente se prepararia para entrar num ambiente ritual. Só que ao invés de fazer um ritual, a gente vai dormir, e aí a gente pode fazer uma meditação, uma contemplação antes de dormir, contemplações que estão associadas à água, tem uma relação com o mundo dos sonhos, a gente pode visualizar a lua brilhando sobre o mar. Tem pessoas que gostam de trabalhar com uma meditação do poço dos sonhos, em que elas jogam uma moeda prateada dentro de um poço fundo para se lembrarem dos sonhos. E a gente pode ficar nessa meditação e contemplação até que a gente adormeça. E aí, assim que a gente acordar, a gente vai registrar tudo que a gente se lembrar. E aí vai tentar fazer as interpretações. E aí tenta fazer essas ampliações e interpretações, isso mesmo. E quem não lembra dos sonhos? Estava falando, né, da meditação do poço, que é uma meditação clássica para a pessoa lembrar dos sonhos. Tem algumas outras dicas que você pode dar para a pessoa se lembrar desses sonhos? Uma boa dica para se lembrar dos sonhos é pegar uma chave antiga, dessas chaves de metal, consagrá-la com os 4 elementos e colocar sob o travesseiro para dormir. O simbolismo é de abrir a mente para essa ideia dos sonhos. E quando fazer essa meditação do poço, fazer meditações antes de dormir para tentar estimular a imaginação. E quando tiver muito difícil, não tá dando certo, não tá se lembrando dos sonhos, a minha dica é acordar de manhã e inventar um sonho quando a pessoa acorda, para estimular esse processo imaginativo da consciência. Então, acordei, não tive nenhum sonho, vou inventar um sonho. Escreve um sonho que você inventa ou só visualiza um sonho, tenta criar um sonho e ao longo dos dias eles vão começar a chegar. E o sonho ele dispersa muito rápido, né, gente? A gente quando acorda, se você não fizer o registro, você vai esquecer do sonho. Então, essa coisa de você não lembrar do sonho é porque talvez também você durma a noite inteira sem acordar. Isso aqui é uma das dicas, né, para se lembrar dos sonhos, é você tomar água, colocar o despertador, para você acordar ao longo da noite 2 ou 3 vezes, que você vai ter mais facilidade de lembrar dos sonhos, porque provavelmente você vai ser acordado no meio de um sonho. E aí você se lembra, né? Sim. Então isso é uma coisa bem bacana. E também afirmações, né? Decretos. Isso, sim. Eu vou me lembrar. Né? Isso mesmo, é isso mesmo. Eu estou determinando que eu irei me lembrar desse sonho, né? Sim, sim. E fazer esse processo do registro, isso é muito importante. Às vezes a gente tem um sonho, acorda e fala, nossa, mas que sonho incrível, não vou me esquecer. E a gente pisca e esquece tudo. Já se foi o sonho. Então nunca achar que você não vai esquecer. E sempre fazer os registros imediatamente quando você acorda. Isso é uma maneira de estimular também a memória para os sonhos ficarem registrados. Tem um diáriozinho ali, um papel, uma caneta do lado da sua cama. Eu gravo no meu WhatsApp. Ou no celular, né? Eu tenho um grupo no meu WhatsApp que é Diário dos Sonhos. Eu gravo um áudio e tá lá meu sonho. Acorda, babando. Isso mesmo. Gente, eu acabei de sonhar com tal. Às vezes eu te mando uns sonhos, inclusive. Outro dia eu acordei e ele me mandou um sonho que ele teve comigo. Falei, nossa, que legal, né? Bom isso, fazer um grupo de sonhadores, né? Que, aliás, tem a ver com uma pergunta que eu quero fazer para você, que é sobre a incubação dos sonhos. Não é? A gente vai ter aí nas culturas ancestrais esse processo chamava de incubação de sonhos. Como é que isso funciona hoje?
é muito difícil a gente programar um sonho, né? Quando a gente vai estudar sobre magia dos sonhos, a gente vê em muitos lugares, livros, sites, essa ideia da gente programar um sonho para sonhar com um tema que a gente quer. Isso pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Pode dar muito errado, porque o sonho ele é autônomo. A gente não tem, a consciência não consegue, ela consegue se abrir para o sonho, ela consegue se colocar ali à disposição para ver o que o sonho tem para mostrar, mas a gente não consegue controlar o sonho. O sonho é indomado, né? Ele é indomado, ele é o selvagem na gente, isso mesmo. Que em inglês pesadelo se chama nightmare. É isso mesmo, né? né? Tem a ver com a égua. Porque a gente não tem controle. Exatamente. Né? Então, a nossa postura diante dos sonhos nunca pode ser essa postura de querer controlar o sonho. Hoje eu vou sonhar, hoje eu vou ter um sonho de cura, hoje eu vou sonhar. Não, a gente tem uma postura devocional diante dos sonhos. A gente pede para que o sonho mostre para a gente aquilo que a gente precisa ver. E o processo de incubação de sonhos tem a ver com essa tentativa de direcionamento do sonho, quando a gente precisa resolver um problema, ou especificamente quando a gente precisa trabalhar com cura de alguma maneira, a gente pode tentar criar um ambiente ritual para que a gente possa dormir com algumas velas, com um incenso apropriado, e antes de dormir, ficar numa meditação que tenha relação com o processo de cura. Então a gente pode se ver curado daquele mal, que a gente quer buscar a cura, até que a gente adormeça e esperar que a gente tenha um sonho de alguma maneira que fale sobre aquilo e que ative dentro de nós as forças que são necessárias para que a gente possa encontrar a cura, porque o sonho tem esse poder. Às vezes a gente tem sonhos que fazem a gente acordar com raiva, que fazem a gente acordar muito felizes, com medo, muito tristes, com esperanças. Os sonhos mobilizam forças na gente. Então, o sonho tem esse poder. E aí tudo que a gente faz na incubação do sonho é através de um rito devocional. A gente pode fazer isso por uma deidade relacionada aos sonhos, como Isis, por exemplo, uma deidade muito querida para trabalhos de incubação de sonho, ou deidades de cura de maneira geral, e pedir para essa deidade que se comunique conosco através dos sonhos, que venha até os nossos sonhos, que traga esse sonho para nós. E a gente se prepara para adormecer concentrado naquele propósito e ver o que acontece quando a gente acorda. Você falou uma coisa super interessante, que é para quem é pagão, isso obviamente está fundamentado dentro do paganismo, né, todo esse trabalho, é começar a se relacionar com essas divindades que tem a ver com o sono, que tem a ver com o sonho, né? Isso. Você vai ter Hipnos na cultura greco-romana, Morfeus, né, na cultura greco-romana, você vai ter Ísis, você tem tantas divindades em culturas distintas, começar a estabelecer uma relação com essas divindades, né? Você vai ter uma qualidade de sono muito melhor. Sim. E você vai começar a ter sonhos verdadeiramente mágicos, né? Que, por exemplo, muita gente não sabe, mas quem tem problema de sono, insônia, existe uma deidade específica. Morfeus é o deus que tem a ver com isso. Que, aliás, todo mundo acha que é o deus do sono, mas não é, porque o deus do sono é Hipnos. Morfeus é aquele que solta uma areia mágica nos nossos olhos, que faz a gente ficar com o olho parecendo que a gente tem areia, que é o que dá o soninho, né? Com aquele estado de soninho. E Hipnos, que é o adormecimento, que é o deus do sono em si. Então você pode também trabalhar o próprio sonho, né? O trabalho com sonhos, para você ter mais qualidade de sono. Exatamente. Né? Mais qualidade de vida no sonhar. Que a gente dorme tão mal nesse mundo maluco que a gente vive. Nem me diga, quando a gente consegue dormir, né, gente? Porque eu tenho dia que eu nem durmo direito, não consigo. Você já estava com um livro aí, estava até falando aqui antes de gravar. Falei, gente, o livro tirou a minha paciência, que a gente estava desde dezembro fazendo a revisão desse livro, e eu não dormi 6h30 da manhã, tendo que acordar 10, 11. Então, né, é legal você ter poucas horas, de repente, de sono, você não pode ter muitas horas, mas um sono de qualidade. Exatamente. Né? Sim. Gente, as nossas gravações são feitas aqui na MKK Produções. Você que é um esotérico, um místico, uma pessoa que quer gravar, ter uma gravação de qualidade, para colocar esses programas, esses vídeos, né, essas gravações nas suas redes sociais, pode entrar em contato com a MKK. Está aqui passando no GC o contato da MKK, para você contatá-los e começar a fazer sua gravação, começar a sua incursão nesse mundo digital, né, que cada vez mais urge, porque hoje, inclusive, é um meio que a gente pode acessar todos os momentos para
obter conhecimentos. Aliás, estava vendo outro dia que o principal mecanismo de busca das pessoas hoje não é mais o Google, é o YouTube, né? Porque tem os programas que ensinam você, que são os manuais, né? Os antigos manuais, a fazer uma instalação, a resolver um problema no celular. Eu, inclusive, faço isso. Quando estou lá em casa, num perrengue, eu entro lá aqui no YouTube e digito o que eu preciso saber para poder ver o passo a passo, que é muito mais fácil, né? Então, é o caminho, é a via. Grave o seu programa, disponibilize o seu conhecimento para as pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita gente por aí nesse mundão que espera, né, receber um conhecimento de qualidade. Eu tenho certeza que tem muita gente que está por aí perdida, não sabe o que fazer. Vem gravar um programinha, né? Vem colocar o seu conhecimento a serviço da humanidade, né? Flávio, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quiser te seguir nas redes sociais, como é que pode fazer? Tem algum curso para acontecer? Elas podem me procurar no Instagram como Conversa de Bruxo. Lá eu dou todas as notícias das coisas que vão acontecer. Estou programando uns cursos novos para esse semestre que em breve eu vou divulgar. Legal. E todas as informações estão por lá. Então, ó, tá passando aqui também, tá? Mas é Conversa de Bruxo. Flávio, ele grava vários programas, né, gente? É uma coisa de velho, né? Ele faz várias gravações que ele solta no YouTube e também no Instagram, aonde você vai ter aí, ó, informação de primeiro nível, né? Obrigado, viu, por ter vindo. Eu agradeço, obrigado. E quem quiser conhecer mais também sobre o trabalho de sonhos, só procurar ele nas redes sociais. Isso mesmo. E qualquer dúvida, estou à disposição. E sonhem. Sonhem, durmam, sonhem. Que faz bem pra alma. Façam magia. Fazer magia. Olha, a gente pode fazer magia até sonhando, gente. Até Quer coisa dormindo, melhor? olha só. Né? Até dormindo. Ou seja, não tem tempo ocioso. Isso mesmo. Todo o tempo nosso, da nossa vida, é momento de mudança. É mágico, isso né? mesmo. Obrigado, Flávio. Obrigado, Paulo. Pessoal, vamos chegando no finzinho aqui dessa gravação, mas você sabe, toda semana tem um vídeo novo aqui no canal para você, do Via Mística. Fique conectado, porque olha, cada semana vai ter um entrevistado diferente, trazendo temas super legais. Um beijo.